Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios teológicos, enfim. O objetivo do canal é que o professor e a professora possam agregar ao seu plano de aula mais alguns subsídios para que a sua aula se torne didática, se torne interessante, se torne rica em elementos que tragam os nossos alunos para uma reflexão bíblica e interesse-se mais pelo assunto, aprendendo cada dia mais da palavra de Deus. Bem-vindo a você que está chegando agora no nosso canal. Te convido a inscrever-se no nosso canal, a curtir, a dar um likezinho, fazer comentário, pode divulgar nas redes sociais. Serás bem aceito quando você faz assim. O YouTube entende que quando há esses retornos, há curtida, há comentários, há divulgação, que o trabalho está sendo bem aceito. E esta é a nossa objetividade, que o nosso trabalho seja aceito e possa ajudar diversos professores e professoras que ministram nas nossas aulas das lições da escola dominical. Nós dispomos de vídeos das lições anteriores, principalmente do trimestre passado, tanto as lições dos jovens quanto as lições dos adultos. Estão distribuídas em playlists, que são pastas com os vídeos dos jovens e vídeos dos alunos. Você pode estar acessando e assistindo essas aulas, se assim o quiser. E para você que já é um inscrito antigo no nosso canal, continuo te agradecendo pela sua permanência, pela sua divulgação e pela sua participação no canal EBD em Ação. Hoje nós temos uma lição muito importante, a lição de número 9, datada de 26 de agosto de 2018. O título é Jesus, o Holocausto Perfeito. Jesus, o Holocausto Perfeito. O texto áureo está escrito em Hebreus 10:10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. A verdade prática: os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Enquanto o sacrifício do Antigo Testamento, ele não era uma vez só, mas todas as vezes que os israelitas pecaram, ou pecavam, ou pecassem, eles deveriam procurar o sacerdote, levar um animal inocente, conforme os requisitos da lei mosaica, e confessar o seu pecado na cabeça do animal, e o animal morreria em seu lugar. Todas as vezes que eles fizessem uma transgressão da lei, eles deveriam fazer isso. Então, constantemente, eles estavam oferecendo sacrifício pelos seus pecados. O que a verdade prática está dizendo aqui? Que Cristo, ele é o sacrifício perfeito. O título está dizendo o holocausto perfeito. Por quê? Porque foi só uma vez. Cristo não precisa morrer todos os dias, mas uma vez ele ofereceu, e a eficácia do seu sacrifício, ela continua perdoando pecados, perdoando pecados, perdoando pecados. E nós somos perdoados todos os dias por Deus. E ele mesmo deu o exemplo até para Pedro, até quantas vezes? Até 7, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, o perdão de Deus, ele é grandioso para perdoar todos os nossos pecados. Nós temos aqui no primeiro tópico o holocausto, sacrifício mais antigo. O primeiro sacrifício que nós observamos de um animal morrer para dar sustento, para dar vida, para dar uma saída para alguém, foi quando Deus matou o animal no Jardim do Éden e tirou a pele do animal para dar vestimentas para Adão e Eva. Porque logo após que eles pecaram, transgrediram a palavra de Deus, eles perceberam que estavam nus. Agora não eram mais inocentes, mas eram conscientes do mal e do bem, do certo e do errado, e perceberam que estavam nus. E colheram para si folhas de figueiras que secam, que se dispersam. Então Deus fez algo mais duradouro, matou um animal e fez para eles pele de animal. Isso é um símbolo de Cristo. Jesus morreu para nos dar vestes espirituais, vestes da salvação. Por isso que Salomão fala no capítulo 4:18, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes.
Por isso que Salomão diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. As vestimentas, elas são espirituais, as vestimentas da salvação, mas elas só são possíveis mediante a morte do Cordeiro de Deus. Então, ali nós temos o primeiro elemento de sacrifício. Posteriormente a isso, a lição fala do sacrifício de Abel. Abel veio oferecer um sacrifício para Deus e ele pega do melhor que ele tem do rebanho. Pega um animal e mata no altar de holocausto e oferece para Deus. É o primeiro sacrifício. Ali também é um símbolo de Cristo. Mas, todavia, no altar de holocausto, eles não ofereciam somente o sacrifício pela culpa, pelo pecado, mas ofereciam outros sacrifícios, o sacrifício pela paz, ofereciam outro tipo de animais e outros tipos de oferta que falaremos, que os sacerdotes poderiam participar dessa oferta, poderiam comer dos animais que eles ofereciam. Então, são diversos os tipos de oferta. Você pode observar aí que nós vamos colocar os tipos de oferta que a Bíblia apresenta. Para o altar de holocausto era exigido um animal doméstico, macho sem defeito, em lugar de um animal selvagem que custaria pouco ao ofertante. Geralmente seria usado um touro, carneiro ou bode, mas os adoradores pobres podiam ofertar pombos, rolinhas. Cada ofertante se identificava com a sua oferta. Ela deveria substituí-lo. O animal inteiro deveria ser consumido pelo fogo para representar a tremenda santidade de Deus ao lidar com o pecado. Essa oferta tipifica claramente a oferta voluntária de Cristo como Cordeiro de Deus, em total obediência ao Pai. Ele sofreu o castigo pelo nosso pecado. A oferta também simbolizava a apresentação voluntária do adorador a Deus. Somente quando nos identificamos com Cristo, nossa oferta, podemos ser purificados do pecado e nos tornarmos sacrifícios vivos para Deus. A segunda oferta era a oferta de manjares ou cereais. A oferta de manjares era preparada e apresentada a Deus como uma refeição. Uma parte de cada oferta pertencia aos sacerdotes. A oferta mostrava a gratidão dos adoradores a Deus por supri-los de alimento para sustentar a sua vida física. Ao fazer a oferta, eles estavam oferecendo simbolicamente a Deus o dom de sua vida. Mas a oferta tinha um significado ainda mais profundo. Ela falava da provisão divina por meio de Cristo para a nossa vida espiritual. Colossenses nos diz que Cristo é a nossa vida. Certos ingredientes da oferta representavam uma faceta de sua provisão para nós. A flor de farinha representava a sua perfeição. O incenso aromático, a fragrância da sua vida. A ausência de fermentos, citado na Escritura como símbolo do pecado, mostrava que ele estava totalmente livre da corrupção. O sal falava de seu poder para preservar e purificar. O sacrifício pacífico. A oferta pacífica era uma oferta de comunhão. Nesta oferta voluntária de um animal, o sangue era importante. O adorador oferecia um bode ou cordeiro macho ou fêmea. Era a única oferta da qual o ofertante podia comer. Enquanto compartilhava a refeição com o sacerdote e às vezes com outros adoradores, era como se Deus fosse o anfitrião da mesma, comungando com todos os presentes. A oferta pacífica representa a comunhão entre Deus e o homem tornada possível por meio do Senhor Jesus. Ela aponta para aquele que é a nossa paz e que fez a paz pelo sangue da sua cruz. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância. A oferta pelo pecado, algumas vezes chamada de oferta pela culpa, era obrigatória. Tinha como objetivo a expiação do pecado quando a restituição fosse impossível. Só podia ser feita quando o ofertante não tivesse pecado deliberadamente, mas por ignorância ou negligência. A classe do ofensor determinava o tamanho da oferta. Sacrifícios maiores eram requeridos pelo pecado do sacerdote ou de toda a congregação, visto que tais pecados afetavam um círculo mais amplo do que aquele do princípio ou do povo comum. Quando era feita uma oferta pelo pecado, o sangue era aspergido no tabernáculo na frente do véu, colocada no chifre do altar e derramado na sua base para representar a ocultação do pecado. Esta oferta prefigurava nosso perdão por meio do sangue de Cristo. A parte maior da oferta era queimada fora do arraial, lembrando-se de que o Senhor Jesus sofreu por nós fora da porta, quando se tornou a suprema oferta pelo pecado. O
os sacrifícios pelos pecados ocultos. Esta oferta de animais ou aves era apresentada pelos pecados que, intencionais ou não, pelos quais o ofensor podia fazer restituição caso necessário. O pecador tinha primeiro que reconhecer o seu erro. Depois, quando levava a oferta, devia apresentar ao sacerdote o pagamento total do seu débito para com o ofendido, com acréscimo de 1/5. Uma vez feito o pagamento, a dívida ficava quitada e o ofertante recebia pleno perdão. Cristo e a nossa oferta pelo pecado. Ele não só aceitou o castigo pelo pecado, como também nos deu a sua justiça. Porque não são mais feitos sacrifício? Com a oferta do Cordeiro perfeito de Deus, o sistema sacrificial terminou. O próprio Deus abriu o caminho para o perdão e a restauração da comunhão. Agora, por causa do sacrifício de Cristo, podemos desfrutar de acesso direto ao Pai. Não há mais necessidade de um sacerdote para representar-nos diante de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, podemos nos aproximar do trono de Deus para receber perdão de pecados, assim como ajuda e orientação para todos os problemas da vida. Todavia, o animal oferecido pela culpa, pelo pecado, ele era queimado. Queimava todo ele até virar cinza. E depois o sacerdote recolhia aquelas cinzas em bacias, pegava as pás, tinha todas as pás, tinha todos os utensílios, as pás, as bacias, recolhia aquela cinza e levaria aquela cinza oferecida pela culpa, pelo pecado, para ser enterrada fora do arraial do tabernáculo, fora dos muros, das cortinas que o tabernáculo estava cercado, tinha que ser fora. Isso ali é um símbolo de Cristo, que ele morre em Jerusalém, mas foi enterrado fora dos muros de Jerusalém. É um símbolo de Cristo. E os sacerdotes, eles dispunham de garfos, de faca, de pá, de balde e outros elementos para virar o animal, para cortar o animal. Todos esses utensílios são símbolos dos dons espirituais. Apesar do sacerdote ter nas suas vestimentas as campainhas e as romãs, entre uma campainha, uma romã bordada para afagar o barulho das campainhas, essas romãs simbolizam os frutos do Espírito e as campainhas simbolizam os dons. E alguém diz assim que são os dons elencados por Paulo em Coríntios 13, os 9 dons espirituais. Ok. Mas os utensílios, as ferramentas que o sacerdote dispõe no altar de holocausto, a pá, o garfo, a bacia, o balde e os demais, são os símbolos também dos dons espirituais. E não são somente aqueles 9 que estão elencados, porque não existe só 9, porque a Bíblia apresenta a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, então representa a diversidade desses dons. Inclusive a Bíblia fala dos dons ministeriais, elencado em Efésios 4 e 11. Fala dos dons espirituais e fala dos dons também naturais. Nós podemos ver entre dons espirituais e naturais, elencado em Romanos 12. O dom de contribuição, ele é um elemento natural. O dom de ser hospitaleiro, né? Receber as pessoas em sua casa. O dom de liderança, o dom de presidir, de ser presidente, tudo são dons que estão colocados ali, que pode ser não somente dons espirituais, mas também dons naturais. Existem muitas lideranças que não são lideranças eclesiásticas, né? São lideranças mesmo sociais aí, mas tem esse dom. Então, representam os dons naturais. Todavia, o altar de holocausto, o sacerdote, quando pegava o animal, ele pegava a bacia e aparava o sangue do animal. E ele fazia um ritual, porque o altar do holocausto era quadrado e em cada canto do altar do holocausto tinha ali a referência, tinha um chifre de um animal, eram 4 chifres, em cada canto um chifre. O sacerdote tinha que pegar aquele sangue do animal que ia oferecer pela culpa e derramar sobre os chifres que estavam em cada canto do altar do holocausto. Mas que representatividade é essa? O que significa este ritual dos sacerdotes? Significa que o sangue de Cristo tem poder para perdoar pecado dos 4 cantos da terra. Ah, mas a terra não é quadrada, a terra é redonda. Ali é simbólico, não simboliza na literalidade ao pé da letra isto, mas que o sangue de Cristo tem poder de perdoar pecados do norte, do sul, do leste e do oeste. Vamos falar assim dos pontos cardeais, mas na verdade é a universalidade. Toda a terra, onde houver pecador, eles podem receber o perdão de Deus através da morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Porque o holocausto ele é um símbolo da cruz de Cristo. O cordeiro ele é um símbolo, ele é
por Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. No tópico 2 nós temos o holocausto na história de Israel. Aí começa com os patriarcas. Todos os patriarcas ofereceram o holocausto. Abraão, ele ofereceu o altar de holocausto. Jacó ofereceu o altar de holocausto. Todo o período patriarcal, até Jó, oferecia o altar de holocausto pelos filhos, pelos pecados dos filhos. Ele dizia, porventura, meus filhos possam ter pecado e proferido alguma blasfêmia contra Deus. Então, ele oferecia aquilo para que Deus perdoasse os pecados do filho. Então, nós temos já essa figura, porque eles já tinham consciência disso. Se não tinham consciência, pelo menos tinham noção, através da tradição oral, porque a primeira promessa foi dita para Adão, nascerá um da semente da mulher e esmagará a cabeça da serpente e ela ferirá o calcanhar. Então ele já tinha uma promessa, é a primeira promessa de salvação, que foi passando pelos demais patriarcas. Aí no período mosaico isto foi estipulado através da lei, né? No segundo período o altar de holocausto, o sacrifício já foi mesmo legalizado, já foi colocado como lei, fazendo parte das leis cerimoniais, da cerimônia diante de Deus. Aí no período nacional, conforme a lição diz, também continuou-se o sacrifício. Salomão, quando construiu o templo, ele amplia a quantidade de sacrifícios. Vocês podem observar ali que Salomão já multiplica a quantidade de animais e continua o mesmo ritual oferecendo sacrifício. Nos demais templos, inclusive até no templo de Herodes, eles continuavam oferecendo o sacrifício da tarde. A leitura bíblica dos evangelhos diz que Cristo ele morre no horário do sacrifício da tarde. Quando ele dá o brado, é exatamente o horário do sacrifício da tarde, que o sacerdote estava imolando o animal lá, é naquele horário que ele parte, que ele entrega a sua vida para Deus. Agora, só com a destruição do templo de Herodes, o grandioso templo de Herodes, conforme Flávio José nos ensina, que Herodes ele empregou mais de 40 mil trabalhadores, 38 anos para construir o templo, o magnífico templo, e esse templo continuou com os rituais dos sacrifícios, principalmente os sacrifícios do altar de holocausto e os demais, altar de sacrifício, etc. Agora, somente com a destruição, quando os judeus se rebelaram contra Roma, o imperador Vespasiano envia o seu filho, o imperador Tito, para dar uma trégua, para lutar e colocar leis em Israel que queria sair fora do comando de Roma, que dominava o mundo de então. Então, o imperador Tito, general Tito, vem sobre Jerusalém para destruir Jerusalém. Aí começa tudo aquilo que Cristo já havia proferido em Lucas, que sitiariam Jerusalém, que poriam os seus filhos em cruz e etc. E assim foi. Jerusalém foi sitiada, rodeada de cruz, mais de 7 quilômetros de cruz, e nela pendurada os judeus. Pelos muros de Jerusalém, mais de 600 mil soldados de Israel foram mortos e tirados de lá, pelas portas dos muros. Nós poderíamos continuar falando aqui, mas não é o caso, das portas que existiam nos muros de Jerusalém, que foram tirados diversos judeus. E passando sobre o templo, como foram os romanos, através do comando de Herodes, que construíram o templo e doaram para Israel, recebiam isso através de impostos, havia uma ordem que não se destruísse o templo. Mas um soldado, aleatoriamente, pega uma flecha e embebida nela algo combustível, lança a sua lança aleatoriamente, que ela caiu no templo. E o templo inteiro queimou-se, destruiu-se o templo de Herodes. Então, depois que eles viram que já não tinha mais jeito e que os judeus, tinha uma lenda que os judeus guardavam muito ouro embaixo do templo, então eles removeram as pedras dos alicerces em busca do ouro dos judeus, cumprindo a profecia de Mateus 24, que Cristo diz, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estava falando exatamente desse período da destruição do templo. E logo após a destruição do templo de Herodes, os sacrifícios pararam porque não havia templo. E até nos dias de hoje eles não têm a figura do templo, então não há o sacrifício, não há o altar de holocausto e o sacrifício como era a lei de Moisés. Isso virá a acontecer durante o período da grande tribulação, que o anticristo construirá o templo dos judeus e eles voltarão então, todas as leis cerimoniais, então voltará o sacrifício novamente para Israel. Mas hoje eles estão sem a figura do templo, então não há as leis cerimoniais dos sacrifícios dos animais. Isso desde 70 d.C., com a destruição do templo de Herodes. E no tópico 3 nós temos Jesus Cristo, o holocausto perfeito. Tópico 3, Jesus Cristo, o holocausto perfeito. Ofereceu-se uma vez só e ele não precisa morrer direto como morreriam os animais sempre para perdoar os pecados.
E esses animais que morriam no altar de holocausto, eles eram repartidos, cortados, para poder queimar até virar cinzas. Uma expressão do sofrimento de Cristo, que ele viria sofrer inimaginavelmente. O profeta Isaías, ele diz que ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si como o cordeiro mudo. Aí ele fala que ele foi aflito, ferido de Deus, oprimido. Então nós temos opressão, ferimento e aflição. Então o sofrimento de Cristo foi muito grande. Nós podemos ver também isso expressado em Mateus, quando ele soava gotas de sangue. Então o animal ele morria, era degolado no altar de holocausto, aparado o sangue do animal para passar na base e nos chifres do animal e nos chifres do altar de holocausto. O animal era partido, talhado e queimado até virar cinza. Então assim ele está expressando exatamente o sofrimento de Cristo, em agonia, como gotas de sangue. Ele sofre a hematidrose, que é por onde o sangue sai através das ondas das glândulas sudoríparas, são as glândulas onde sai o suor. Esse sangue às vezes são rompidas e sai nas glândulas sudoríparas, a pessoa passa a suar. E já 4 casos que houve no mundo, que as últimas informações que eu fiquei sabendo, e diz que o corpo fica muito dolorido a ponto de a pessoa não aguentar vestir uma camisa e tem que tomar soro. Então a partir daí começa o sacrifício de Cristo, o sofrimento de Cristo. Ele ficou ali, sofreu a hematidrose, soro, gota de sangue, mas não foi tomar soro e ele não morre. Por que Cristo não morre? Se fosse qualquer um de nós, estaríamos no hospital. Mas Cristo não morre, ele está vivo ali. Depois é traído pelo seu próprio amigo. Amigo, aqui vieste, ele chama ajuda de amigo, não da boca para fora, como às vezes nós fazemos. Falamos das pessoas, mas quando eles apresentam diante de nós, nós o saudamos e elogiamos. Mas Cristo chamou Judas mesmo porque ele o considerava como amigo. Mas ele sofre a traição. Pode prender-o, e prenderam ele. Então aquele golpe da traição do amigo levaria qualquer um de nós a uma depressão, a uma ansiedade, a estar para baixo. Mas Cristo não morre, ele está ali. Depois os soldados começaram a bater em Cristo, com a cana na cabeça, sangue escorrendo, colocaram a coroa de espinho na cabeça, sangue, mais sangue, e o dia inteiro de sofrimento. Se fosse qualquer um de nós, humanamente falando, estaríamos no hospital, ou morto. Eusébio de Cesareia, ele disse que presenciou o flagelo, que é as quarentenas, a chicotada nas costas de alguém. Ele disse que foi ver, o indivíduo estava no cepo, enquanto 2 soldados romanos muito fortes batiam a quarentena, que são aquele flagelo, que são chicotes com ossos na ponta e chumbo. E aonde pegava, segundo Eusébio de Cesareia, ele conta isso na história eclesiástica, história da igreja, aonde pegava aqueles ossos nas costas do rapaz, iam arrancando a carne, que ele no final chegou a ver as vísceras. E o rapaz ficou morto ali mesmo. Mas Cristo sofre o flagelo também. E por que Cristo não está morto? Já está com a hematidrose, a traição do amigo, foi esbofeteado pelo soldado, já está deformado, e ainda mais a quarentena. E ele não morre por quê? E nós vemos ainda o julgamento dele para Pilatos, para Herodes, o dia inteiro. Caminhou carregando a cruz. Simão, o Cireneu, teve que ajudá-lo porque ele já não aguentava mais, mas ele não morre. Quando chega na cruz, os cravos rompem a mão dele, os pés, e ele continua vivo. Por que ele não morre? Os ladrões estavam de um lado e do outro, blasfemando a pressão. E Cristo não morre por quê? É exatamente porque Cristo ele não tinha pecado. A morte não tinha poder sobre a vida de Cristo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Cristo não pecou, então não tem salário, não tem a morte presente. Por isso que ele diz, eu é quem dou a minha vida e posso tomá-la, porque a morte não tinha poder sobre ele. E ele morre quando ele quer. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele morre quando ele quer. Ninguém morre quando quer. As pessoas que estão à beira da morte querem viver um pouquinho mais. Mas como eles não têm o controle da morte, eles morrem sem querer mesmo, eles morrem sem a sua vontade. Ninguém programa a sua morte, a não ser um suicídio ou um remédio, um suicídio assistido. Mas falando da morte natural, ninguém programa a sua morte. Quero morrer amanhã às 3 horas, venham todos. A não ser esse suicídio assistido, que também é pecado. Porque ninguém tem poder sobre a sua própria vida. É Cristo quem deu a vida, Ele que tem o poder de tirá-la. Por isso que Ele fala, eu dou a minha vida e eu torno a tomar. Porque a morte não tinha poder sobre Cristo. Mas Ele precisava morrer por quê então? Porque Ele estava com os nossos pecados.
E os nossos pecados era a morte. Então Ele quer nos livrar dessa morte para nos dar a salvação. E é representado no altar de holocausto isto. Por isso que Cristo é o sacerdócio perfeito. Oferecer o seu sacrifício uma vez e nós estamos salvos, livres, e não precisamos mais fazer as leis sacrificiais, porque Cristo já se ofereceu por nós como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o sacrifício perfeito. Então nós estamos salvos por Cristo e acreditamos em Cristo e vivemos em Cristo para Ele e por Ele. Deus em Cristo te abençoe, meu professor e minha professora, e que você possa ter uma aula excelente nesta data, expressando as Escrituras. Deus em Cristo te abençoe.